Chegou o fim do limite computacional. O que você está esperando para realmente mudar a sua empresa? E eu acho que o que eu vou te contar hoje já dá o primeiro passo para uma mudança estrutural e definitiva no seu processo. Aquilo que realmente vai ser disruptivo para a sua empresa realmente entender que precisa da tecnologia para que tudo realmente aconteça no formato e no jeito correto de você ter realmente resultado. Os limites computacionais hoje delimitam aquilo que as empresas hoje podem fazer em níveis de tecnologia. E aí você ainda pode falar comigo, cara, mas a gente tem a IA fazendo coisas absurdas, mas ela só consegue fazer aquilo que nós conseguimos elaborar e processar. E a gente também está trabalhando numa questão que é justamente os softwares. E agora a gente vai mexer nos hardwares. A Microsoft tem o prazer de anunciar o lançamento do Majora 1. Isso mesmo. É um novo processador com uma nova estrutura de processamento de dados. Isso vai ser extremamente disruptivo para qualquer empresa. Deixa eu explicar uma coisa antes, tá? O processamento de dados, ele sempre foi feito dentro dos processadores em formato linear. Até para você que não entende, eu vou mostrar muito bem. Tá vendo essas duas figuras aqui que está aparecendo para você? Esse aqui é o sistema antigo. O modelo hoje tradicional que o seu computador, que você está vendo isso aqui agora, usa e funciona. Ele é como se fosse uma estrada reta. Ele vai carregar os dados de forma linear. A primeiro que vier, o segundo, o terceiro, o quarto dado, eles vão ser trabalhados nesta sequência e nesse processamento de dados. Você não tem como hoje fazer uma estrutura de ramificação. Lucas, mas eu consigo abrir várias abas no meu computador e colocar para que ele faça vários processos ao mesmo tempo. O que você está fazendo ainda continua sendo navegar na internet, ou utilizar um site, ou um sistema de software. Mas você não consegue, dentro deste mesmo processamento de dados, fazer com que ele faça coisas aleatórias, diferentes para aquele mesmo processo. O seu site ele vai sempre carregar de cima para baixo, sem se importar com aquilo que você quer que carregue primeiro. Que às vezes é um formulário, um detalhe, um botão, que você já quer que ele apareça no seu processamento de dados anteriormente. Com um novo sistema, que é essa imagem que vocês estão vendo aqui agora, ele já muda completamente as regras do jogo. Ele consegue sim fazer um emaranhado de alternativas automáticas em processo. Ou seja, o seu clique não será mais um único clique único ou sensível ali para que faça uma única ação específica. O seu computador agora ele consegue realmente fazer várias ações ao mesmo tempo para fazer o processamento de dados. Se no seu site, como eu fiz o exemplo aqui anteriormente, ele carregava de baixo para cima, ele agora vai poder carregar aquilo que for mais rápido e mais veloz primeiro para dentro do seu processo acontecer. Imagina isso sendo feito realmente na sua empresa. Você, por exemplo, tem uma ótica e fala para mim assim, Lucas, o quanto isso vai ser usual ou diferente para mim? Sabe qual foi a demora que vocês tiveram para poder ter uma evolução de uma lente para outra, tá? Que demorou aí 10, 15, 20, até 30 anos ou 50 anos para ter alguma alteração nos perfis e momentos de lente? Esse sistema de processamento de dados vai encurtar isso para semanas. E aí eu pergunto, a sua empresa está preparada para em semanas modificar completamente as estruturas da sua empresa para se adaptar à nova regra que vai vir agora em volume de processamento de dados? Ó, vou fazer uma parte bem técnica aqui para você poder entender, mas eu vou tentar ser o mais simples possível na minha argumentação. Antigamente a gente tratava com bits, tá? Então a gente tinha uma estrutura chamada bits, ou seja, kbytes, ou seja, BK, né, no caso aqui o bits é porque é o KB, de 1000 bits. Então, essa estrutura ela vai se modificar, ela evolui dentro do seu processo. Vamos lembrar então, para você poder ter um comparativo das televisões. Lembra quando a televisão, você tratava ela como pixel? Ah, essa televisão tem tantos pixels, tantos assim, porque era uma estrutura de tamanho de quadradinho com a quantidade de quadradinhos dentro, tá? Então, era assim que a gente via as televisões. E elas mudaram para quê? Para LED. Depois mudaram para QLED ou LED e as variações que a gente tem hoje, tá? A mesma situação está acontecendo hoje com o bit computacional, tá? Com essa proporção de alteração da forma como os processamentos de dados estão sendo realizados. Então ela está deixando de ser bit para se tornar o qubit. Então a estrutura de processamento de dados ela está
quase que subindo em 10 vezes o poder de processamento dos hardwares que você já tem. Se você acha que o seu computador é rápido hoje, imagina quando virem os computadores quânticos, que é justamente o processador do Majora One da Microsoft. Essa alteração somente no sistema de forma de avaliação de dados, ele multiplica em muito o nível de processamento de dados que você consegue, as estruturas que você vai conseguir atingir dentro da sua empresa. Você pode estar pensando, Lucas, mas o que isso muda de verdade na minha empresa? O que faz essa alteração? Imagina que a gente está novamente à beira de uma revolução industrial que muda completamente a forma como a sua empresa realmente opera. Até o momento, quando a gente estava falando das alterações de IA, a gente falava muito em hype, estruturas das quais às vezes a gente nem tinha de necessidade na IA e que fazia essas alterações ali ao longo do tempo, mas focadas em software. Agora a gente está falando de hardware, a gente está falando realmente de computadores e sistemas que podem mudar completamente essas estruturas. Fazerem testes, por exemplo, físico-químicos, para uma empresa de degradação de plástico, por exemplo, ela vai poder saber em semanas em quanto tempo aquele produto vai se degradar, tá? Em quanto tempo aquele produto vai resistir ou o quanto aquilo ali vai realmente ser útil ou eficaz para um remédio, tá? Imagina isso tudo dentro de um processo, a gente vai poder fazer pilhas, baterias de carro com muito mais eficiência. E isso não vai demorar mais 20, 30 anos. Isso vai ser feito em semanas. Sim, eu estou falando em semanas. Por que essa tecnologia só apareceu agora? Na verdade, a Microsoft já está trabalhando nela há um bom tempo. Já tem um bom tempo que a Microsoft vem trabalhando, não só a Microsoft, mas essa é a verdadeira nova corrida espacial. Se no tempo da Guerra Fria a gente teve a corrida para chegar na Lua, e aí fazendo paralelo com a Artemis 2, que está tentando voltar para lá, a gente tem agora todo esse aparato de corrida tecnológica voltada a chegar aos computadores quânticos. Tá? Todas as empresas estão fazendo e montando os seus processos. Por que você acha que essas big techs gigantescas estão correndo atrás disso? Porque eles sabem aonde vai mudar o jogo. E se você não estiver atento quanto a isso, você vai ficar para trás, a sua empresa vai estar para trás. Porque uma informação vale muito mais do que qualquer ação que você possa tomar. Porque tomar uma ação, tendo consciência das informações que você tem para tomar uma decisão, é muito mais preciso. E é isso aí, é nesse ponto que os novos processadores quânticos vão atuar, vão trabalhar, trazendo para você resultado, tecnologia e extremamente velocidade e assertividade. Eu falei com vocês que essas empresas já começaram aí pelo menos uns 5, 10 anos atrás a estudar sobre isso. Onde é que estavam os problemas? Por que isso não conseguiu fazer antes? O que a Microsoft fez de tão diferente que realmente ele conseguiu esse processo nessa velocidade e formato que ele está indicando agora que está fazendo? Eles criaram um novo supercondutor. Porque qual era o problema da situação quântica? Qualquer variação ou variabilidade de temperatura, ruído, pressão, ele já se perdia, já havia um erro no processamento de dados. Quanto a isso, eles não tinham muito o que fazer. Qual foi a alternativa que a Microsoft fez? Ela criou um novo supercondutor, ela gerou um novo estado da matéria. Se você se lembra disso, os estados da matéria sólido, líquido e gasoso, pois é, eles já são muito mais, e agora ele tem um novo estado da matéria para supercondutores, tá? Onde hoje não funciona mais como se fosse uma moeda em cima do vidro, que qualquer tremidinha, ou barulho, ou vento, ou qualquer coisa que pudesse alterar essa moeda, ela cairia. Ela hoje está fazendo parte de um sistema de entrelaçamento de processo de dados, onde um sistema vai automaticamente corrigindo o outro e controlando o volume de temperatura através desses supercondutores. Então esse superprocessador, ele não é mais só uma peça tecnológica, ele é algo que está mudando tudo que a gente tem de conhecimentos, não só sobre computação, mas sobre ciência, sobre estruturas das quais a gente pode avaliar com processamento de dados. Então, imagina, o que a gente está falando aqui para você, empresário, é que você tem que ter noção de tudo que está acontecendo. Você já notou e viu quanto a utilização de IAs, para quem sabe realmente utilizar essa IA, foi um marco diferencial de processos. Imagina agora computadores que podem conversar sozinhos entre si. Ele não precisa nem de uma conexão de rede para que eles possam ter esse volume de processamento de dados sendo trocados. Já foram feitos testes onde um chip
quântico ao lado do outro para fazer uma análise preditiva de temperatura e clima. Eles conseguiram conversar entre eles, chegar no denominador comum e entender qual seria o clima daquela região específica. Então imagina o quanto isso não vai ser revolucionário para o seu negócio. O quanto ter uma informação extremamente relevante antes de todo mundo vai fazer a diferença entre você ser o nível de concorrência, de brand, de marca, ser a referência no seu negócio em relação a outros processos. Muita gente pode falar, poxa vida, mas eu tenho uma lojinha na 25 de março. O quanto isso vai fazer de diferença para mim? Você saber que a moda está mudando e que as meninas vão comprar um novo tipo de roupa em questão de milésimos de segundo é a diferença entre você comprar aquela peça ou não para dentro da sua loja e você ter uma peça encalhada e você ter uma peça que vende. E você sabe que ter uma peça encalhada no seu estoque é um problema. E isso vai ser algo revolucionário para fazer análise de predição, por exemplo, de vendas de produtos e alternâncias de produtos dentro da sua loja. Então nós estamos falando isso desde um pequeno vendedor até uma gigante de mercado como a IBM, por exemplo, está produzindo algo e querendo algo que aumente o volume de velocidade de informação. E você acha mesmo que isso não é para você, empresário? Pensando também em sistemas de defesa, o quanto isso vai ser revolucionário para que a sua empresa, por exemplo, esteja segura de malwares. Quando você receber o e-mail, antes mesmo de você imaginar que aquele e-mail está carregando, um sistema quântico pode ir lá e fazer a predição de defesa de um ataque de vírus para dentro da sua empresa. Então imagina se você tem uma empresa de segurança de dados, o quanto isso não vai ser revolucionário para que você possa fazer venda de dados de processamento em alta segurança. O quanto isso não vai fazer diferença para um banco, por exemplo, para suas transações bancárias hoje, via Pix ou não, você vai ter uma defesa muito maior de processos de dados por conta simplesmente de você ter antes algo que está prevendo um acontecimento. E algo ainda que pode ser utilizado, já foi feito o teste dentro da Microsoft, antes mesmo do lançamento, é a utilização de um único sistema de processamento quântico integrado ao seu sistema da empresa. Ou seja, você tem um computador quântico dentro da sua empresa, os outros computadores ligados a ele, e ele faz a conexão com o restante das operações dentro da sua empresa, conectada a uma única máquina. Então, são estruturas das quais você pode utilizar para ter alta produtividade, alto resultado, sem ter níveis altos de gasto, que provavelmente essa tecnologia vai vir com um valor muito alto, mas que se torna um pouco mais acessível quando você entende que você pode utilizar ela, por exemplo, como um servidor de processamento de dados e a utilização para outros sistemas. O Brasil mesmo é um dos países atualmente que estão investindo pesadamente em criação de data centers gigantescos. Aqui na região de Barueri mesmo, se não me falha a memória, já tem 2 prontos e novos para serem criados, aumentando esse volume de processamento de dados. Com a chegada do processador quântico, o quanto isso não vai ser alternado, tá? Para utilização e investimento em nova tecnologia que tem já condições de fazer esse sistema de processamento de dados, não mais utilizando um servidor, mas simplesmente a sua máquina. Claro que muita coisa que eu estou falando aqui ainda é especulativo, porque nem mesmo a Microsoft conseguiu afirmar todos os poderes que esse sistema vai ter, ou que ele vai ter condições de operar e fazer modificações. Mas entender o quanto isso é diferencial e disruptivo na sua empresa muda muita coisa nas formas e dados das quais você vai tomar as suas ações daqui para frente. E se você está realmente preparado para mudar a sua empresa, você tem que estar num ecossistema que faz a diferença para você. A FPN Educação tem programas específicos para transformar você, empresário, no super empresário que realmente aumenta o seu faturamento. Quer saber como faz? Entre em contato com a gente, vem para a FPN Educação.